Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e boa leitura. Olá, olá, uma boa tarde novamente a todos os amigos, amigas que estão prestigiando a segunda Semana Literária Cultural, sempre agradecendo, claro, né, o nosso homenageado da Semana Literária, seu Maurício de Souza, e toda a equipe dele, da Turma da Mônica lá, a equipe, enfim, né, toda a equipe que atende o seu Maurício lá por disponibilizar um vídeo, para a nossa abertura. Infelizmente, a gente não pôde ter uma fala dele aqui por causa das questões de isolamento e tudo mais, mas eles retribuíram com essa belíssima abertura para os nossos bate-papos. E agora, no 10º bate-papo, está comigo Mariana, gestora da Casa de Cultura Os Capoeira de São Paulo. Vem bater um papo com a gente como é que é ter essa gestão, administrar os projetos e fazer toda essa correria que a Mari faz lá em São Paulo, que também, eu não canso de falar, é um exemplo para o nosso trabalho aqui também, trabalho para a escola, trabalho para a nossa escola de capoeira, o Grupo Mandinga aqui de Três Passos. Então, é daí da Casa de Cultura e de demais outros amigos dessa rede que a gente tem, que a gente se inspira, pega informações, pega ideias para que a gente possa fazer aqui na escola também, para trazer uma educação e uma cultura de qualidade, não só para as crianças, mas para os pais também, para a sociedade, para a comunidade onde a gente está inserido. Então, uma boa tarde, Mari, muito obrigado de coração, que eu já queria ter trazido a Mari na primeira semana, não consegui fazer o contato, e agora a gente está aí com ela nessa segunda semana. Diga, se apresente para o povo, Mari. Ai, Fly, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Acho que isso é tão parte da missão da Casa de Cultura, a gente fica tão feliz de poder ter o espaço para ajudar, né, a espalhar, para preservar. Isso está na própria razão da existência. Então, muito obrigada. Toda a oportunidade que eu tenho de falar da Casa de Cultura me deixa muito feliz. E quando precisar, estamos aqui. Também fiquei muito feliz com o convite, fiquei assim, muito impressionada com a diversidade dos assuntos que vocês têm tratado aqui. Que legal essa abertura do Maurício de Souza, muito legal, muito rico isso. Acho que conversar é muito rico, porque a gente vai tendo ideia, a gente vai espalhando, a gente vai aprimorando as nossas ideias. Então, acho que é um espaço onde a gente pode pensar, falar e dividir só aumenta, né? Então, muito obrigada pelo convite. Bom, então, na verdade, assim, eu sou formada em administração de empresa por acaso, porque, na verdade, eu sempre falei que eu ia trabalhar com produção cultural. Eu achava que eu ia ser uma produtora, eu sempre gostei muito de ler, eu era daquelas crianças que a mãe brigava porque estava com o livro na mão, porque eu era absolutamente obcecada. Eu pegava um livro e não ia dormir, eu ficava até tarde. Ela era, apaga essa luz, amanhã tem escola. Né? Eu era muito, muito, muito fissurada em todos os atos de modo geral, mas eu era muito apaixonada por livros. E eu, quando comecei a assistir mais televisão, programas de televisão, e via na Globo aquelas adaptações de obras literárias,
né, O Tempo e o Vento, do Veríssimo, o Primo Basílio, nesses graus, eu ficava enlouquecida olhando aquela adaptação e falava como que as pessoas transformam isso que a gente lê nessa coisa audiovisual. E aí, como eu gosto muito de história também, sempre gostei, cheguei até a cursar um pouco, quase que a gente colegas de profissão, mas eu acabei, era a minha segunda faculdade, eu não consegui dar conta até o fim, mas eu ficava alucinada em imaginar aquela pesquisa feita, né, de época, principalmente, quando eram adaptações de obras de outros tempos, então eu ficava enlouquecida, como eles transformam o personagem nessa pessoa, essa roupa, esse objeto de cena, então toda essa coisa por trás das câmeras, sempre, né, por trás dos projetos, sempre me atraiu. Eu nunca fui uma pessoa que gostava do holofote, eu sou super envergonhada com o microfone, eu me atrapalho absolutamente demais, muito embora hoje eu seja professora, né, e não deixa de ser um palco, né, há 20 anos eu dou aula também, então é muito louco isso, né. Mas eu não sou uma pessoa confortável com luzes, mas eu sou absolutamente apaixonada pelos bastidores. Então, eu achava que eu ia trabalhar com isso, eu tinha imaginado que eu ia fazer rádio e TV, eu tinha imaginado que o meu futuro ia ser trabalhar nos estúdios Globo de produção lá em Jacarepaguá, era esse meu objetivo lá quando eu tinha 17 anos, e conversando com as pessoas, muito embora eu também tenha feito vestibular para rádio e TV, muitas pessoas falam, faz um curso mais genérico, um curso mais aberto, um curso que depois você faz pós-graduação nisso, cursos de especialização, vai trabalhar com isso, mas como universidade, tenta fazer uma coisa mais aberta e cair assim de gaiata num curso de administração. E que eu simplesmente odiei nos primeiros anos, e que ele só começou a fazer sentido quando eu comecei a estagiar. E aí isso acabou me levando para o mundo do marketing, e no sentido de entender mercado, de entender como funciona, o que as pessoas gostam de consumir, por que consomem, então essa parte de entendimento do consumidor. E eu acabei estagiando em rádio e TV, eu acabei, durante a minha estada na faculdade, nos primeiros anos, que eu não estava gostando da faculdade, eu trabalhava numa produtora de filmes publicitários, então fazia toda essa parte, né, da organização, como estagiária, mas participava desse bastidor, que sempre me encantou. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu precisei fazer um estágio dentro de administração e acabei entrando numa empresa, numa grande multinacional, Johnson & Johnson, e meu mundo virou. E foi muito, muito engraçado, porque eu era gerente de stand-down uns 10 anos depois, e eu me vi no outro lado da mesa conversando com o pessoal da produtora que eu estagiava, contratando eles para ajudar a produzir um evento de aniversário de stand-down e tal. Então, eu falei, gente, que vida que me levou para outros lugares. E aí, essa parte do cultural, que eu sempre gostei muito, ficou um pouco adormecida. Eu, como consumidora, ainda consumindo muito, espetáculos, essas coisas, mas o caminho aí me levou para outro lugar. E aí que eu resolvi, quando nasceu minha primeira filha, hoje ela já tem 21 anos, ir para a vida acadêmica, que era algo que eu sempre flertei. E aí, na vida acadêmica, saí da empresa que eu trabalhava, fui fazer mestrado, doutorado, essas coisas, e sempre meu objeto de pesquisa, tudo que eu pesquisei para minha dissertação, para o meu mestrado, para minha tese do doutorado, para os artigos que eu escrevi, tudo eu usava produtos culturais como meu objeto de estudo. Então, no meu mestrado, minha dissertação foi sobre o consumo de celebridades, no meu doutorado foi sobre o consumo da capoeira fora do Brasil. Então, eu sempre tive esse interesse, né? Então, estava aqui um pouco adormecida como consumidora, mas aí quando eu mudei de profissão, eu acabei trazendo isso junto. E aí, há 2 anos, eu me vejo numa situação, essas coisas, essas pecinhas que a vida vai encaixando, que a gente nem percebe que o quebra-cabeça está ficando pronto, que eu me vi no meio de pessoas, no meio de artistas que estavam com o projeto de ter um espaço cultural, e eu já fazia parte como amiga, como ajudante extraoficial, uma dessas pessoas, o mestre da Lua, que você bem conhece, era meu mestre de capoeira, e que estava com essa ideia. A gente já tinha um bloco de carnaval chamado Os Capoeira, e falou, a gente ficou sem espaço, eu ajudava muito ele com a parte administrativa, né, já. E a gente estava sem espaço para ensaiar, e aí juntou sonhos, juntou ali um monte de sonho, que era, e se a gente tivesse um espaço nosso, onde com a nossa cara, com as coisas que a gente acredita, onde a gente pudesse proporcionar o estudo
e a divulgação e a preservação da cultura para esse grupo de pessoas que a gente já juntou, que talvez não tenha acesso às mesmas coisas que a gente tem, porque a gente era tudo capoeirista. E a gente via a cultura por um prisma diferente, eu acho, né? Eu acho que a capoeira abre uma porta aí, um jeito de olhar, né, a cultura diferente. E daí o nome, né? Até a gente tem o nome da nossa casa, Casa de Cultura Os Capoeira. É uma provocação gigantesca o nome, né? E era isso muito que é a proposta da casa. Porque a palavra cultura é uma palavra que você vai ver, tem mais de 150 definições. Né? O que é cultura? E as pessoas confundem muito cultura com expressão artística também. Né? Então, é uma mistura. Isso não me incomoda tanto quanto quando as pessoas confundem cultura com uma coisa de educação formal. Né? Então, aquela pessoa é culta, aquela pessoa é inteligente, aquela pessoa é estudada. Né? Então, isso é uma coisa assim que na nossa visão, né, quando a gente está imaginando a Casa de Cultura e a nossa proposta, era exatamente o que a gente não queria, a gente quer a cultura popular. Né? A gente entende que é a manifestação de um povo. Não tem essa academização, né, das coisas, de deixar mais elaboradas, termos mais complicados, afastam as pessoas, porque até então a educação, até o século XIX, a educação era uma coisa da elite. Então, a palavra cultura ficou uma coisa muito conectada com essa coisa de uma educação formal, e a gente acredita não, o que a gente gosta? A gente gosta da capoeira, a gente gosta do jongo, a gente gosta do frevo, a gente gosta do maracatu, a gente gosta das expressões, das festas populares, né? Dessa expressão do sentimento, das crenças, do modo de viver do povo. Então, a gente, quando montou a Casa de Cultura, e a gente tinha um público que era um público que não tinha esse contato, porque é um público mais formalmente educado, né? É a palavra formal aí, por ser pessoas que trabalham em empregos bem remunerados, pessoas um pouco de um bairro mais elitizado de São Paulo. Mas as pessoas não conhecem a capoeira, essas pessoas não conhecem o que é um samba de roda, essas pessoas não conhecem a expressão cultural do próprio país. E a gente achou que a gente era a gente agarrou para a gente uma missão de fazer essa ponte, de fazer essa conexão dessas pessoas. Então, a gente tira, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né, o olhar a capoeira mais na periferia de São Paulo. Se você quiser, você tem que ir no domingo na Praça da República, um lugar mais turístico para você ir ver a roda de capoeira, porque uma pessoa desse grupo que a gente estava tentando atingir, ela não via, ela não sabia onde tinha capoeira. A capoeira Sim. Ou estava na sobreloja de um lugar, uma academia de capoeira, ou ela estava no fundo de uma casa. Então, ela não era uma coisa explícita para essas pessoas. Isso, quando eu estudei o consumo da capoeira fora do Brasil, isso me chamou muito a atenção, porque ainda tinha um estigma, a gente está falando de agora, um estigma sobre a capoeira, né? Então, a gente pegou a capoeira como um elemento fundante, como uma metáfora para a gente, em relação a todas as outras expressões culturais que a gente que gosta e pesquisa isso não dá conta da riqueza cultural que a gente tem no Brasil. A gente pegou como missão para a gente essa coisa de vamos tornar isso mais visível para este público que não está consumindo esse tipo de produto, que está distante desse tipo de produto, de manifestação cultural. E aí vem o nome Os Capoeira. Né? Então, os capoeira mesmo, assim, no singular, esse jeito de falar. Né? As pessoas totalmente, quando a gente, sei lá, faz entrevistas, as pessoas vão escrever os capoeiras, porque não se conforma que a gente fez um erro no nosso nome de marca, né? Mas o objetivo é essa provocação do jeito de falar, porque é o jeito popular, da palavra cultura está do lado de os capoeira, dessa forma de escrever, né? E a intenção justamente é essa. A gente, então, entende que é essa manifestação cultural, a gente quer tirar essa ideia de cultura ser uma coisa formal, né? Como, às vezes, acaba estigmatizando. Dentro da minha dissertação, que eu fiz sobre celebridades, sobre fãs, né? O que eram fãs? Quando a pessoa era um aficionado por, sei lá, Tchaikovsky, a pessoa era considerada um expert. Mas se ela era fã de funk, ela era um fanático, sabe? Porque
tem uma visão elitista demais, né, do que o que é boa cultura, o que é a cultura certa. Isso para a gente é um absurdo dos absurdos, né? Então a ideia da Casa de Cultura era exatamente essa, da gente criar, principalmente para essas pessoas que tinham essa visão um pouco mais elitista, né, uma forma também de aproximar com a manifestação tão rica, né, tão rica brasileira popular, né, nos diversos frentes artísticas. Então, é o teatro, é o cinema, é a literatura, é a dança, obviamente a capoeira, né? A gente entende a capoeira como uma síntese, assim, de todas as manifestações, e a gente também entende a capoeira como a mãe delas, porque ela foi uma das primeiras manifestações artísticas culturais dessa caldeirão brasileiro que é a cultura afro-indígena e europeia, né? Então, ela tem um nome que remete à língua tupi-guarani, criada pelos escravizados africanos trazidos para cá, e com alguns elementos ali da própria cultura portuguesa, principalmente aqui no começo, para disfarçar tudo isso, né? Então, a gente acha que ela é uma pedra fundante do que veio a ser a gente culturalmente. Sim. E quanto tempo de bloco, mais ou menos? Teve eu acho que claro, o bloco ainda existe, né? Mas quanto tempo de bloco tinha ali que vocês tiveram a ideia daí de colocar para dentro da casa? O bloco já existe há 5 anos. O bloco era, na ideia, eu não fiz parte da fundação do bloco, né, que teve o nome Os Capoeira, o bloco, a gente até, assim, a formação da casa é diferente da formação do bloco. O bloco, ele é de 4 percussionistas, 3 deles alunos do Mestre da Lua com percussão, porque o Mestre da Lua, ele é um percussionista profissional que descobriu a percussão por conta da capoeira, assim como esses 3 outros ex-alunos dele, que é o Cauê Silva, o contramestre Leandrinho e o Felipe Roseno, e eles tinham um talento gigantesco para música também, né? Então a capoeira abriu para eles esse caminho para eles serem músicos profissionais. Eles percorreram isso e eles então são uma família ali, né? Os 4. E aí nos trabalhos, estava na hora de fazer um trabalho juntos e foi quando eles criaram os blocos em São Paulo, estavam começando assim a bombar, né? Hoje a gente tem uma super referência no carnaval. Eu lembro que há um tempo atrás, carnaval em São Paulo não tinha ninguém no carnaval em São Paulo. Agora, São Paulo virou também um destino turístico na época do carnaval, né? Isso aqui tá lotando. E aí eles falaram, vamos fazer esse movimento, vamos fazer um bloco de carnaval que não é de capoeiristas, tanto que o bloco, a gente chega a ter 150 instrumentistas no desfile, né? Mas desses 150, a gente tira lá 30 pessoas, que geralmente são capoeiristas que chegam na última hora com o seu berimbau e desfilam com a gente, mas ali 120 ritmistas mesmo, que estão ensaiando, que vêm ensaiar na casa e tudo mais, você não tem 10% deles que é capoeirista. Aliás, a maioria deles começa a fazer capoeira porque começou a fazer percussão na casa, chega cedo, vê aula de capoeira, tem vontade e vai. Mas não é isso que é o grande propósito nosso, como eu estava falando aqui no começo, de aproximar, né, as pessoas que não são capoeiristas a história da capoeira, né, tudo mais. Então, esse bloco começou com isso, vamos trazer, a gente já está aqui num lugar, eu e Dalu, a gente já tocava em outros blocos, e a gente, então, falou, vamos juntar, vamos ver o que acontece. E aí ele juntou com esses 4, né, os 4 juntaram, fundaram, então, os Capoeira há 5 anos, então a gente já teve, na verdade, 6, né, a gente teve 5 desfiles, esse ano não teve desfile de carnaval, a gente já teve 5, e aí, quando a gente, por um problema operacional de não ter mais lugar para ensaiar, falou, putz, está mais do que na hora de ter uma casa, né? E aí, na ideia de fazer a casa, porque aí ter uma casa é uma coisa diferente, né, Fly? Porque não é uma coisa assim de você ter um produto artístico, simplesmente. É um negócio, né? A gente a Casa de Cultura, ela tem que ser encarada como um negócio de produtos culturais, etc, etc, para a gente conseguir ter recursos para fazer as coisas, né? Então, exatamente. Você tem que administrar de uma outra forma. E 2 deles eram artistas, não queriam ser empreendedores,
né? E aí a gente acabou, então, eu entrei com metade dos capoeira, que é o Felipe Roseno e o da Lua. Eu entrei, então, como uma sócia na Casa de Cultura. Então, a gente divide um nome de marca, que é os Capoeira, mas o bloco é uma coisa e a Casa de Cultura é outra. Então, o bloco tem mais esse foco desse movimento percussivo baseado na capoeira, né? Então, trazer a capoeira, músicas da capoeira em outros ritmos, inclusive, que é o que acaba rolando com ela, e assim trazendo mais gente, aproximando as pessoas que não são capoeiristas para o universo da capoeira, e a Casa de Cultura, que quer trabalhar em todas as artes, né? Em todas as frentes. Então, a gente tem um pouco dessa diferença. Então, foi depois de 3 anos de bloco que a gente resolveu abrir essa casa, que é na Vila Madalena. A gente também tem, assim, esse privilégio, né, de estar ali num coração cultural de São Paulo, né? A Vila Madalena, para quem não conhece, ela é considerado um bairro boêmio, um bairro que sempre acolheu artistas das mais diferentes. Uma época que era artistas plásticos, hoje tem lá o Beco do Batman, que tem são umas ruazinhas que foram grafitadas por diferentes artistas, então é um destino turístico também, né? Então a gente está ali no coração, e é um bairro de elite ali, é uma região cara em São Paulo, então a gente está ali na boca, assim, de um lugar de muito fluxo de pessoas. Então, também é uma ousadia, né? Levar toda essa cultura popular para um bairro de classe um pouco mais alta. É uma provocação, sabe, Flávia? E você sabe que nessas nossas tentativas de trazer manifestações culturais que geralmente acontecem mais na periferia, por exemplo, o slam, né, a batalha de poesia, esse tipo de coisa, ele é típico dessa região mais periférica, e quando a gente tenta trazer para cá, a gente sente, né, para um bairro central na cidade de São Paulo, a gente sente até um desconforto, às vezes, das pessoas que estão fazendo esse tipo de cultura, falando, não, aí não é o nosso lugar, a gente não é bem-vindo, sabe, nesse lugar. Sim. Existe essa coisa muito ruim, e aí a nossa intenção é transformar a nossa Casa de Cultura como um oásis, um ponto de conforto nesse desconforto, desse não fluxo de pessoas que uma cidade como São Paulo acaba impondo. E a gente sente muito isso, que a gente consegue, obviamente, porque a gente tem uma base da capoeira, né? A gente tem o grupo Mandinga sendo o grupo da capoeira, não é uma casa de um grupo lá, né? A gente tem gente de vários, isso também é muito inovador, eu acho, né? Isso é uma visão que muito mestre Maurão, que acaba sendo um nosso super conselheiro em muitas coisas, né, e principalmente nas questões da capoeira, que ele adora quebrar essa coisa do grupo, um grupo só vai ali, não. Então, a gente faz uma roda aberta aos domingos ali para todo mundo, então não é a casa do grupo Mandinga ali, não, mas obviamente que quem dá aula lá, né, das capoeiras, ela é coordenada pela visão do grupo Mandinga, que é o grupo do mestre Maurão, né? Mas é uma das... Então, a gente tem, naturalmente, um fluxo de alunos da capoeira Mandinga que está espalhada pela cidade de São Paulo, porque estão vários núcleos, então, na zona leste e na zona sul, né, que vem para a Casa de Cultura. E a gente sente muito isso, sabe? Eles vêm e gostam de ficar lá, se sentem lá, porque não é aquela coisa da cultura que nós não podemos entrar, não é um museu, não é uma galeria na Vila Madalena que eu tenho, que eu nem me sinto bem-vindo para entrar, né? Então, a Casa de Cultura, inclusive arquitetonicamente, ela foi construída da forma mais despojada possível, mais despojada, porque ela tem que ser convidativa, ela tem as paredes azuis para lembrar aquelas casinhas de sítios pintadas a meio metro, sabe? Ela é uma casa convidativa, de portas abertas para todo mundo circular lá, ali na casa, para não ter esse elitismo cultural que eu estava falando no começo, sabe? De achar, não, uma casa de cultura, só alta cultura, que é horrível esse termo, né? Entra. Então, essa também a gente gosta dessa coisa, a gente está ali, num bairro elitista, um bairro que algumas expressões culturais podem ser dessas, né, um pouco difíceis de se entender, escultura, galeria, livraria, né, que até acho que por causa da Semana Literária vale
falar aqui de todas as manifestações artísticas, a que a gente mais tem dificuldade em trabalhar é com a parte literária, de engajamento das pessoas, porque tem que ler, né, Fly? Você tem que ter uma cultura de ler, você tem que ter uma cultura de ter livro na tua casa, para você ler, de gastar dinheiro num livro que não é barato. Sim. Né? Então, de todas as expressões, para mim, ali na casa é a mais desafiadora. E eu vejo isso em posts que eu faço, sabe? Em posts, quando a gente fala de dança, quando a gente fala de teatro, que é um pouquinho mais elitista também, o teatro, mas quando a gente fala, né, o tipo de engajamento que tem, o dos livros é sempre menor. As pessoas ainda são muito afastadas, eu sinto, assim, da literatura. Então, a ideia da casa é essa, é colocar ali e falar, vem que aqui é teu respiro aqui. Essa casa, ela é democrática, ela é casa de todas nós. A escritora Mônica Beltrão diz que já se inquietou ali, ó. Como é que vai? Diga. Eu sinto. Por isso que uma das coisas que a gente correu para fazer foi a nossa biblioteca. Né, onde a gente empresta os livros. A gente tem ali, dentro da parte literária, uma das coisas que a gente tem, né, os 2 produtos, vamos dizer assim, que a gente oferece ali, é a nossa roda do livro, que é um clube de leituras, né, e a brincadeira muito de quem lembra da época de círculo de livro, que era uma forma de adquirir livros de uma forma mais barata, que tinha algum tempo atrás, e com a roda, né, com a roda de tudo na nossa casa de cultura tem a roda como um elemento, né? Tanto do ponto de vista de marca, assim, de branding mesmo, assim, o círculo, o nosso logo tem o círculo, tudo para a gente remeter essa coisa circular da capoeira que a gente adora, né? Dessa coisa que não tem aresta, não tem alto, baixo, lado, tal, né? Essa coisa circular que realmente é simbólico bastante para a gente. Então, a gente fez a roda do livro. E a roda do livro é para discutir autores contemporâneos, mas sem essa pegada de gente crítica literária, porque ninguém é, todo um leitor. A ideia era assim, nós somos leitores, eu quando leio um livro, eu termino um livro e às vezes fico pensando e me sinto órfã daquele livro, e aí quando eu leio aquilo, eu falo assim, mas eu não entendi aquela parte, com quem que eu discuto? Aí eu ia fuçar nos blogs para ver quem que falava, e aí então eu sentia muita falta disso, e a gente falou, então vamos fazer um clube de leitura de gente que não é crítico, de gente que não é formada em letras, gente que não é essa coisa de novo elitista, a gente quer coisa de sentimento, que os livros fazem a gente sentir, então vamos discutir. E aí a ideia era sempre pegar, obviamente, que a nossa base é fazer uma história na cultura brasileira, é isso, né, que a gente está tentando entender, estudar e preservar, então vamos falar de leitores contemporâneos brasileiros. Então essa é a regra, e a cada 2 meses a gente define um livro, e 2 meses seguintes a gente se encontra por Zoom, então ele é aberto aí para todo mundo. Isso foi a coisa boa da pandemia, que a gente tirou um pouco fronteiras geográficas de algumas atividades que a gente poderia fazer, né? E aí a ideia é a gente senta e conversa. E na primeira vez que a gente foi fazer a roda, eu tinha sugerido a gente falar do livro Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Isso foi ano passado, eu lembro que ele não tinha nem 5.000 seguidores. Hoje eu chequei esses dias, ele estava com 50.000 seguidores, que ele está fazendo um super sucesso, com todo o merecimento, né, que ele tem. E aí eu fui meio na cara de pau, assim, sabe? Mandei uma mensagem para ele, falei, olha, a gente tá juntando um grupo de pessoas, a gente leu seu livro, a gente vai conversar sobre ele, se você quiser. E ele super aceitou. E aí isso virou, assim, meio que a gente ficou muito mimado. E a gente teve a sorte, a gente já teve 8 livros discutidos, o último foi na terça-feira agora, e desses 8, 7 dos escritores acabaram indo conversar com a gente. E é uma coisa muito gostosa essa conversa. Mas o que eu sentia toda vez que eu publicava isso no nosso grupo, né? Assim, no nosso Instagram? Um super pouco engajamento das pessoas. E poucas pessoas vieram. E quem eram as pessoas que vinham? Não era essa mistura que a casa gosta de promover. Era um perfil muito específico das pessoas que vinham, das pessoas que tinham acesso ao livro, que tinha comprado o livro, R$45 um livro, por mais que às vezes a gente tentava entrar com a editora e falar, dá um cupom de desconto, porque a gente vai ter uma roda de conversa sobre um livro e tal, ainda assim, R$30 é caro,
para algumas pessoas o livro. E tem esse negócio mesmo do tempo para ler, da disposição para ler, né? E tudo mais, da facilidade de você ter o hábito da leitura. Né? Então a gente sentiu que não estava vindo as pessoas. Então a segunda coisa que a gente correu para fazer, que a gente já tinha, mas não tinha divulgado, não estava formatado, era a biblioteca. Uma biblioteca onde a gente empresta os livros para as pessoas, né? A pessoa vai lá, fala, quero esse livro, só a gente anota o número e o compromisso da pessoa de que vai devolver aquele livro para a gente fazer o livro circular, né? Não tem taxa, obviamente, nenhuma, é totalmente gratuito isso, e tem a seção dos livros da Roda do Livro, porque a ideia era o seguinte, ó, tá lá o livro que a gente vai discutir, então, se tá ali acessível, vai lá e leia e venha conversar com a gente. E eu tenho ainda, assim, um pouco engajamento. Então, é nesse sentido que eu sinto ainda que o hábito da leitura, né, o acesso, mas o hábito também da leitura, de todas as frentes que a gente vem trabalhando, é a que a gente está com mais dificuldade de trazer pessoas diversas para virem conversar, para virem se engajar. Então, assim, a gente começa a ver os livros sendo emprestados, até nessa semana eu tive 2 pessoas que nem abriram a câmera, chegaram meio tímidas, sabe, para falar, será que esse espaço é meu também? E a gente odeia isso, sabe, alguém pensar que não possa ser de um espaço, sim, né? Pô, legal, legal. Você falou 2 coisas que foi bem interessante, que foi, primeiro, a questão da casa... mas que tenha uma visão do grupo, né, Mandinga, aí, mas que a casa é aberta, são diversas pessoas, que é uma coisa que eu já fui perguntado aqui também, né, então algumas coisas que eu vou trazer para você é de coisas que eu escuto aqui sobre a casa, né, claro que é porque eu vivencio também, então é só o que eu posso falar para ti, mas todo mundo vem me perguntar, a casa é do grupo Mandinga, é o pessoal que administra, aí eu sempre explico, não, a casa é aberta, são várias pessoas, são vários capoeiristas, a gente tem diversos amigos da capoeira lá que participam, só que o mestre da aula e o mestre da lua, que é o percussionista, também faz parte do grupo. Então é bem interessante, né, essa visão que o público acaba tendo de fora, assim. Sem dúvida. Flávia, você sabe que isso, do ponto de vista de gestão, é complicado para mim, né? Eu faço a parte da gestão. Porque, assim, e até no caso do mestre Maurão, eu falo para ele, você ganha os louros, mas você não é o dono da casa, né? Com ele. Porque, sim, ele é uma pessoa muito referência. E, de novo, da mesma forma que eu amo o nosso nome de marca, por ele ser, por toda essa história que eu contei aqui para vocês, da ideia de ser, né, do que a gente acredita, por outro lado, para algumas pessoas que têm o primeiro contato só com o nome da marca, acham que é uma casa de capoeira, né, então isso é uma coisa que, assim, eu brigo muito e por isso também tento divulgar muito o nosso portfólio de produtos que a gente tem ali, porque não é uma casa de capoeira, muito embora o próprio nome, as pessoas naturalmente conectam, que, que bom, aqui tem aula de capoeira, sim, também, mas não é só capoeira. E aí, a gente, obviamente, quando alguém começa a procurar, boa parte dos nossos seguidores são capoeiristas, porque eles é da capoeira, e como tem capoeira, e tem uma pessoa de renome como o mestre Maurão por trás, né, é super conhecida e que tá lá, né, tá impresso também, muito do saber dele na área da capoeira é onde a gente, é onde vai, ele é nosso líder, né, no entendimento do que é a capoeira. Então, claro, a figura dele é muito importante, está sempre muito presente. E é muito comum isso, falar, mestre, posso ir lá na sua casa de cultura? Mestre, o pessoal de fora do Brasil, que ele tem um contato muito grande, porque as rodas que estavam acontecendo aos domingos antes da pandemia, eram rodas que estavam sendo transmitidas, e as pessoas viam, então a gente acabou virando rapidamente, até pelo tempo de existência que a gente tem, uma referência em São Paulo para o estrangeiro que vem, ele quer ir lá ver a roda da varanda, chama Roda da Varanda, porque a gente tem um espaço na frente da casa que é uma varanda, e que é literalmente um palco, né, assim, é na rua, vocês conseguem ver, né, a roda acontecendo, então virou um lugar, então eles entravam em contato com o mestre Maurão, falando, mestre Maurão, posso ir lá na tua
casa de cultura, né? Mas, de novo, não é uma casa de cultura, não é um centro de capoeira, um grupo de capoeira, né? Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, sabe, Fly? Mas é natural que as pessoas conectem, é super natural. Inclusive o professor Caranga, que ele administra uma parte da TV Berimbau na Holanda, ele também está inscrito aqui na semana, está acompanhando, e ele também é super fã do trabalho. Ele já fez até um portfólio teu ali nos comentários, ali pesquisou bastante aí sobre a Mari, ó. Tá, já colocou ali para todo mundo saber. Eu aqui, tonta com o StreamYard, não vi que eu podia também ver os comentários aqui. Isso, pode ver ali. O professor Caranga é um queridíssimo também, mora lá na Holanda, trabalha fazendo uma divulgação maravilhosa da capoeira e também é um admirador do trabalho da gente aí. Ai, que legal. Vai ser um prazer, um dia que vocês estiverem em São Paulo, receber vocês lá na casa. Me avisem. A gente mostra um pouquinho do trabalho ao vivo também. Uma outra coisa para quem está entrando na gestão de produtos culturais, vamos colocar assim, né? Que também é uma pergunta recorrente. A imagem de artistas, seja eles de qual segmento for, do teatro, da música, enfim, né? Ajuda ou atrapalha na gestão da casa? Não, eu acho que... Pela questão de trazer, né, a cultura popular para dentro de um bairro de elite e fazer toda essa gestão. Faz tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim. A gente, na administração, a gente justamente minimizar o ruim e potencializar o bom, né? Isso que é o resumo do que é você fazer uma gestão, né? Então, lógico, nomes, né? Renomes, pessoas conhecidas, elas são muito importantes porque elas trazem uma atenção, né? Então, isso ajuda muito. E isso ajudou muito o começo da casa, porque dos meus 2 sócios, um deles já não é mais, mas eram casados com pessoas de renome, né, do mundo da televisão e do teatro, que traziam uma certa atenção para a gente. Então, a gente tem total consciência de que a gente também ficou conhecido no mundo artístico mais massa, né, de pessoas, e isso traz popularidade para a gente, porque a gente tinha, como a gente tem até hoje, a Mel Lisboa, que é a mulher de um dos meus sócios, que é uma pessoa muito querida e muito generosa com a gente lá na casa, né? Ela gosta também demais do projeto, então ela indica, ela traz gente, ela faz apresentação de peças lá. Então, isso de um certo lado é bom porque chama muita atenção para a gente, porque aí, enquanto a gente está falando de uma coisa de teatro, enquanto a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais popular, isso vai o nosso conteúdo sobre jongo, que as pessoas não conhecem, não fazem ideia do que é, né? Então, a gente vai usando e trançando essas coisas e mesclando essas coisas para não ser uma coisa só, né, para não ser taxado como uma coisa só. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, ao mesmo tempo que eu trago ela, que tudo bem, ela é uma pessoa que tem uma super referência, né, midiática, absurda, aí a gente descobre uma pessoa que nem a Tata Alves, que ela é uma poetisa aqui do Campo Limpo, que é uma região sul, periferia sul aqui do estado de São Paulo, que é uma referência super grande no Islã, uma mulher ativista, poeta, que vive na periferia, agitando aquela periferia, né, essa região específica, e que também ela é tão celebridade para a gente quanto, sabe? É o mesmo microfone que a gente entrega, sabe? A nossa ideia é isso. Então, as pessoas, muita gente acaba seguindo um pouco por causa de algumas coisas um pouco mais populares no sentido de conhecidas, né? E aí a gente amarra e traz junto divide esse microfone. Né? Então, a gente mescla dessa forma, para a gente não ser conhecido como, ali é a casa que a Mel também vai, ou dentro da capoeira, como a gente está falando, aqui é a casa do mestre Maurão, ou só a casa do mestre da Lua, né? Mestre da Lua é um percussionista muito conhecido no meio dele, né? Ele toca, e Felipe Roseno toca na banda do Ney Matogrosso, o da Lua toca na banda da Elza Soares, então eles circulam por nomes reconhecidos. E aí a gente traz esse reconhecimento para a gente ajudar
a impulsionar outros que também têm que ser conhecidos na nossa visão, sabe? Sim. Então, a gente sabe que a gente tem esse privilégio também pela entrada artística que os meus sócios têm com essas pessoas de mais renome, né? E aí a gente acende holofote com eles e acaba iluminando um monte de gente que a gente acredita que tinha que ter esse holofote aí também. Mari, dos teus filhos, projetos ali na casa, você já disse que o mais difícil é a roda do livro, né? E aquele que mais te surpreendeu, que você disse assim, eu vou botar esse aqui para fazer um teste, quando vê, bombou. Tá. Deixa eu pensar, Fly. O que eu acho que é uma área que a gente está entrando mais e que eu tenho ficado assim impressionada com a abertura que está tendo são as danças, os diferentes tipos de dança. E aí eu vou pôr a capoeira junto também. Por quê, Fly? Porque, eu não sei, pode ser uma coisa pandêmica, pós-pandêmica, as pessoas estão desesperadas por acho que se movimentar, por pôr para fora coisas que estão por dentro, né? Então, a gente tem tido uma procura na capoeira como eu nunca vi, e um perfil diferente. Pessoas que nunca fizeram capoeira, as pessoas mais velhas, falando assim, eu nunca fiz, será que eu posso começar a fazer? Né? Mas eu sou iniciante, então tenho uma certa vergonha, assim, então uma coisa muito de expressão corporal, por isso que eu pus a capoeira também nisso, né? Mas dança, eu tenho sentido, assim, uma procura muito grande, a gente tem forró lá na Casa de Cultura, a gente já está vendo gafieira, o samba de roda que as pessoas pedem também, alguns outros projetos, danças afro-brasileiras inspiradas, então, nos diversos ritmos, né, brasileiros, não só a dança afro, que também tem uma demanda, mas afro-brasileira, que vai misturar um pouquinho, aí tem um pouquinho de aula de frevo, tem um pouquinho da aula do maracatu também, então, eu tô sentindo isso, sabe, uma coisa de corpo, assim, que essas expressões, talvez por isso tudo que a gente viveu. Então a gente fazia workshops, sabe, para testar. Vamos fazer 2 aulas, vamos fazer, né? Que isso é uma coisa também, Fly, se eu tivesse assim, se alguém me perguntar, Mariana, como que eu vou administrando o produto cultural? Faz em pílulas, para testar. Sabe, projeto de baby steps, não faz assim, pensar, vou fazer um curso de 1 ano de duração, né, faz alguns testes, assim, eu brinco que e aí, obviamente, da minha visão de consumo, né, trazendo o consumo de um produto conhecido, que é o McDonald's, né, eles iam lançando sanduíches deles como edições limitadas, né, o Cheddar McMelt é um caso que a gente estuda no McDonald's, porque ele era um produto que ia e vinha, era uma edição limitada, e hoje ele é o 2º sanduíche que mais vende na rede, mas ele foi testado antes, então eu acho que a gente também tem que testar, porque tem horas que não pega, mas não significa que aquele produto cultural não é bom, é o momento, talvez, não seja o momento dele, e eu sinto agora que o momento das expressões artísticas, corporais, é um momento agora, tá acontecendo, as pessoas estão, acho que a gente não quer mais, acho que, racionalizar as coisas, né, Fly? A gente está discutindo tanto, a gente está polemizando tanto, a gente tá tão verbal que eu acho que as pessoas estão amando essa coisa de sentir e extravasar pelo corpo, né? E a gente tem danças maravilhosas brasileiras. E aí eu vejo, a gente teve no sábado uma aula dessas, que a professora leva umas saias de chita gigantescas, assim, para as pessoas, e aí a dança mexe aquilo, e homens e mulheres com as saias, sabe, rodando as saias, é uma coisa que é meio catártico, assim, sabe, das pessoas porem para fora um pouco dessa loucura que a gente está vivendo, né, então eu sinto isso tá me surpreendendo, esse tipo de procura. E outra coisa são festas, sabe, Fly? Às vezes eu brinco que isso aqui é uma festa, uma casa de cultura, mas as pessoas querem festar, sabe? Então a gente tem lá, obviamente, um espaço, um barzinho para atender, né, um pouco ali a vontade ali de alunos, né? Não tem nada de comida, não é um restaurante, a Casa de Cultura, mas ela tem um barzinho, então a gente, uma coisa que também está me surpreendendo é quando a gente faz a gente tem um produto que chama Dia do Salve,
Então, um dia comemorativo que a gente transforma em conteúdo. Não é só falar, hoje é o dia do Cerrado, dia 11, que foi o que a gente acabou de fazer. Transformar isso em conteúdo. Né? O que a gente sabe do Cerrado? A gente não sabe absolutamente nada. A gente escuta muito sobre a Amazônia, o Cerrado a gente sabe que pega fogo, né? E muitas pessoas... Onde fica o Cerrado? Ah, Goiás? E aí, quando você vai pesquisar, você fala, meu Deus, o Cerrado é muito importante, o Cerrado está em São Paulo também, né? As pessoas jogam para o Centro-Oeste só, então aí a gente resolveu que não. Enorme, né? Uma extensão enorme territorial que toma quase conta do nosso país e a gente sabe tão pouco dele. Sabe muito pouco. E aí essa atenção da questão ambiental, e que para a gente é muito importante também, sabe, Fai? A gente entende que a cultura e ambiente é uma coisa só, né? E isso é uma coisa que a gente fez uma exposição lá sobre as festas folclóricas que acontecem em diversas regiões do Cerrado, porque, lógico, como a gente tem esse viés cultural artístico, a gente chamou a atenção para, obviamente, a questão ambiental do Cerrado, mas e aí, culturalmente, o que se come? Que frutas são do Cerrado? A gente vendeu nesse nosso barzinho durante essa semana a semente de baru. Eu nunca tinha, eu tenho 50 anos, eu nunca tinha experimentado castanha de baru, eu nem sabia que existia um negócio chamado castanha. Nem eu. É uma delícia, duro, 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 mas é muito gostoso, tipo uma castanha torrada, muito saborosa e riquíssima. Então, a comida é uma expressão, né? E aí a gente fez lá, aos sábados é o dia do ensaio do bloco dos capoeira, então é sempre muito festivo, porque é um dia que as pessoas não têm compromisso, o trânsito é mais fácil, as pessoas não estão com tanta pressa, então a gente fez uma galinhada com pequi, lá para o pessoal da Casa de Cultura nesse dia, para experimentar esse sabor que é tão típico do Cerrado. E aí junto tinha uma exposição de fotografias que a gente fez dessa festa, é uma fotógrafa que eu super recomendo ela também, Fly, para as suas semanas, ela é uma pessoa incrível, ela é uma fotógrafa que só fotografa festas populares brasileiras, ela já cobriu um monte, assim, ela conhece muito. E aí, esse conteúdo, sabe, de mostrar os craôs, que é um grupo indígena lá do Cerrado, que tem uma festa específica da batata, que é quando vira... toda a simbologia disso. Então, a gente trouxe esse conteúdo. E isso também é uma coisa que eu percebi que foi uma surpresa para mim, a recepção das pessoas em consumir este conteúdo, sabe? E, de novo, em pílulas, porque a gente não quer academicismo, a gente não quer uma coisa, né? Mas em pílulas que a gente foi explicando, com posts, e a gente tem explorado muito rede social para isso, né? A Casa de Cultura tem um espaço físico que, desculpe a modéstia, mas é maravilhoso, é um lugar muito gostoso. É verdade. É um lugar com as almofadas no chão, com rede para deitar, sem paredes, né? Então, é um espaço muito gostoso, mas a gente entende que o espaço da Casa de Cultura extrapola para as redes sociais, porque a gente atinge mais pessoas, né? Não é todo mundo que consegue estar fisicamente lá na casa, então, por isso, a gente tenta reproduzir muito nas redes sociais. Então, a gente teve muito conteúdo explicando sobre o Cerrado, foi uma semana que a gente resolveu fazer Cerrado, falando, e atividades das mais diversas, e isso também me chamou a atenção, sabe, das pessoas se interessarem, assim, por consumir um básico, um entender mínimo de coisas que a gente talvez não acompanhe tanto, a gente não tenha tanto. Sim, que inclusive é uma reclamação minha, que se estão, eu não encontrei, mas vocês não estão no Twitter ainda. Não, a gente não tem Twitter. Esses dias eu fui fazer uma postagem da casa no Twitter, eu vi um monte de gente postando sobre a casa no Twitter. Meu Deus, eu não tenho... No Twitter da casa eu não encontrei. Olha, a gente vai corrigir isso. A gente está atualmente recrutando um estagiário em comunicação. Eu fiquei louco para sair daqui e ir embora de uma vez, aí quando eu vi era só para profissional de marketing, eu digo, meu Deus do céu. Não, o problema é que tem que ser estagiário, porque a gente quer crescer junto, né? A gente está aprendendo. Então, Fly, a gente não tem mãos. A verdade é essa, a gente tem muitas ideias, a gente tem muitos planos, a gente tem muita vontade, mas a gente não tem mão. Não tem mão suficiente. Então, inclusive o TikTok está no meu olhar, porque eu quero pegar os jovens. A gente tem um público muito de 30 a 40 anos.
um público muito feminino, um público muito de 30, 40 anos, claro, predominantemente paulistano, mas a gente tem, sim, já uma entrada legal, mas queremos mais, obviamente, né? Fora de São Paulo, mas a gente tem essas falhas aí que a gente está tentando, com a expansão, cobrir. A gente é bebê, Fly. A gente tinha 9 meses quando a pandemia chegou. A gente por 9 meses quando a pandemia. A gente abriu em 3 de junho de 2019. Então, em 13 de março, foi o último evento que a gente teve na casa. Foi um pagode de mulheres, só mulheres, pagode da Dessa. Foi incrível. Foi nosso último evento, de verdade, né? Então, tudo agora. Então, a gente ficou com a casa fechada 4 meses. Agora, esse ano, a gente fechou de novo, em março, abril. E as coisas que a gente voltou foi com a parte mais de curso, que a gente consegue controlar mais o fluxo de pessoas. A gente não fez mais eventos abertos, como a gente fazia. A gente não fez mais roda na varanda, como a gente fazia. A gente começou a fazer uma roda agora, que é a roda dos alunos, que a gente se encontrou, né? Então, assim, a gente ficou muito prejudicado, assim, num momento muito ruim, né? Onde a gente estava começando, quando a gente estava começando a voar, a gente teve que... Então, a gente não tem muito recurso. A gente ainda não tem muito recurso. A gente é 3 sócios, né? E a gente tem, que eu falo que é a nossa equipe, que está lá no nosso site, ali tem mais 8 pessoas. Uma delas é funcionária, que a gente tem uma única funcionária, que é a pessoa que fica ali na recepção, recepção /bar ali, que fica fazendo essa relação com alunos ou com gente que entra, e aí qualquer coisa ela me coloca em contato, ou contato com o da Lua. Ela é a nossa única funcionária. Então, somos nós 3 sócios trabalhando nisso, sendo que eu também sou professora, eles são percussionistas, né? Então não é que a gente está lá o dia inteiro, o tempo inteiro ali. Então, com o coração sempre lá, mas a gente não está fisicamente e 100% do nosso tempo trabalhando somente na Casa de Cultura. E aí a gente tem outras 7 pessoas que são nossos voluntários, sabe? Que são pessoas que estão sempre ajudando a gente, sempre, cada uma na sua especialidade, numa parte operacional, numa parte artística, que estão sempre ajudando a gente. Então, é isso, a gente tem muitos sonhos e muitos planos de grandeza, mas a gente ainda é pequeno, né? A gente ainda não tem essa equipe toda, mas a gente logo vai ter, quando esse estagiário chegar. Twitter é função dessa pessoa. E eu vi bastante postagens da casa no Twitter. O pessoal mencionando direto a casa, então é aí uma janela que vale a pena dar uma explorada. Sem dúvida, estamos de olho. Tocaste num assunto muito bom. Todos nós, independente da região do Brasil que se more, né, se sabe que São Paulo é um lugar muito bom, tem diversidade, tem oportunidades, se tem tudo, mas também se tem um custo de vida alto, né? E para se manter uma casa em época de pandemia fechada, numa região nobre, com esse governo que a gente sabe que não dá ajuda nenhuma para que a nossa cultura vá para frente, como é que foi duro e como é que vocês enfrentaram essa barra? Foi tenso. Foram meses e meses e meses de uma úlcera no estômago, assim, de falar, e aí, como que eu pago as contas desse mês, né? Primeira coisa que a gente saiu fazendo, Fly, foi renegociando com as pessoas, com os nossos custos. E lógico que o nosso maior custo é o custo de estar, da locação, é um espaço locado. O dono desse espaço, ele tem um monte de imóveis na região, e imóveis locados para restaurante, para bibliotecas, para livrarias. Então, ele é uma pessoa que ele lida com a vida cultural, né? Então, ele já sabia disso. Então, ele foi muito legal, assim, com a gente, e generoso no fôlego que ele deu de super renegociar. Teve um período que a gente pagava 30% do nosso aluguel.
assim, nos meses que a gente ficou fechado, a gente pagou 30% do aluguel. Então, ele foi muito legal e continua sendo muito legal, porque ele também sabe, muita coisa fechou, Fly, é uma coisa que dava, assim, muito desespero pra gente, porque a gente é bebê lá na Vila Madalena, e a gente via lugares fechando, lugares famosíssimos fechando, ficou meio um bairro fantasma por um tempo, sabe? Vende, se aluga, cada um que fechava, mas a gente ficava assim, como nós vamos sobreviver a isso, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi diminuir o nosso oxigênio, sabe? Fecha o mínimo necessário que a gente consegue ter de gasto, fecha tudo, corta tudo. A gente usou, a gente já tinha funcionária, a gente usou do governo aquela possibilidade de redução de horas de trabalho, porque a gente estava com o negócio fechado. Então, tudo que a gente podia, você tem razão, o governo não ajuda em nada. Governo federal. Mas eu devo dizer que a Prefeitura de São Paulo, ela abriu bons editais para ajudar casas de cultura. A gente conseguiu verba incentivada de manutenção mesmo, assim, sabe? Porque é verba que eu sei que é para ajudar a pagar aluguel, sabe? Era verbas específicas para isso, a gente conseguiu, a gente se inscreveu em tudo que tinha para a gente conseguir esse auxílio. A gente tinha feito uma gestão também, até então, financeira, muito conservadora, mas muito conservadora, de guardar tudo que a gente podia. A gente falou assim, a gente já fez um mega investimento aqui, vamos segurar agora, vamos ter caixa. Então, quando a casa fechou, a gente tinha um caixa para a gente conseguir e respirando, e a gente é muito conservador nesse sentido, sabe, da nossa gestão financeira, a gente é realmente muito conservador, e eu tenho que dizer que a gente teve alunos incríveis. A gente tem pessoas que frequentam a nossa casa de cultura, que são pessoas que realmente compraram o projeto. Então, são pessoas que, mesmo com a gente não dando aula, continuavam pagando mensalidade. E a gente falou, não, como que a gente vai retribuir? Depois a gente vê. E a gente tinha pessoas que não só pagavam a mensalidade, mas como faziam uma doação. E aí a gente fez rifa. A gente fez uma rifa que fez um sucesso tão grande que pagou todas as despesas de um mês, sabe? Ah, que legal. Então a gente teve assim, o que a gente sente, isso é uma coisa que é uma fala de Mestre da Lua, meu sócio, que é uma coisa muito diferente, assim, que é uma coisa que a Casa de Cultura pegou no coração de pessoas, sabe? E assim, nossa, esse é um projeto importante. A gente filosoficamente se engaja nisso, né? É uma causa, é uma resistência, né? A gente está lá, naquele lugar, nesse momento político que a gente está, né? Com essa atenção que a gente tem à cultura e tudo mais, a gente estar lá é um ato político. A gente até brincou, sábado teve uma manifestação na Paulista contra o governo federal, e a gente falava, mas os nossos alunos vão querer ir na Paulista, e a gente estava no meio de uma festa de Cosme e Damião, sabe? Então, assim, fazer uma festa de Cosme e Damião neste lugar, nesse bairro branco, né? Nesse lugar, é um... Desculpa os cachorros. Não se preocupe. Não se preocupe que nós trabalharmos em casa é assim, daqui a pouco o mestre dá um jeito neles aí, que eu sei que eles... Eu dar um grito aí, eu subia para eles. Mas a gente entende que essa é a nossa forma de resistência também, sabe? Então, sobreviver a essa pandemia com a casa era uma questão nossa, meio que moral, assim, sabe? Até, e de muitos alunos. Então, uma das coisas que a gente mais escuta das pessoas que frequentam a casa é esse sentimento que elas têm de que estão em casa, sabe? Literalmente. E elas não abriram mão da gente, não. Elas estavam ali com a gente o tempo inteiro, porque elas falavam, esse negócio não pode morrer, tem muito para acontecer ainda. Então, a gente teve também um super apoio dos nossos alunos e dos frequentadores, assim, toda e qualquer ação que a gente fazia para conseguir dinheiro, para pagar a conta, a gente tinha um engajamento maravilhoso, assim, emocionante, que fazia nós sócios falar, realmente, a gente não pode desanimar. A gente não tem o direito de desanimar, já que a gente tocou tantas pessoas dessa forma, né? Então, isso foi um fator muito importante para a gente, inclusive emocionalmente, para nós três sócios da casa. Dá para se dizer que o carro-chefe, então, para se tocar um negócio é transparência, simplicidade, né? Bom trato, com certeza, porque daí é bem como você disse, o pessoal se sente acolhido e tá junto, né? Porque sabe que aquilo ali é deles também,
né? Sim, Fly. E assim, eu uso muito a palavra negócio, eu uso muito termos, né, de gestão, e falar, é um negócio, a gente é empreendedor, a gente tem que pensar, porque a gente tem que pensar na nossa saúde financeira, mas isso não significa que é uma coisa com o intuito de dinheiro. Não é o nosso fim, não é o dinheiro, não é isso. A gente quer dinheiro para a gente poder fazer as nossas coisas. A gente quer dinheiro para a gente poder espalhar mais as nossas coisas. Então, eu acho que essa coisa não ambiciosa, ou gananciosa, acho que é essa a palavra, as pessoas percebem. As pessoas percebem quando a gente negocia e vem alguém que quer fazer aula de capoeira e não tem dinheiro para fazer aula de capoeira. Eu falo, não vai ser por isso que você vai deixar de fazer aula de capoeira aqui. Não é por isso que você vai deixar de frequentar aqui. A gente tem vários projetos de bolsas e que a gente combina. Bom, paga de outro jeito, vem trabalhar aqui no bar um sábado, sabe? E as pessoas percebem muito isso, que a gente não tem ganância, isso é verdadeiro, sabe? Eu acho que é nesse sentido da transparência e da verdade, de que a gente tem um propósito ali, aquilo lá não é um lugar, é um negócio, mas não é um negócio com fins lucrativos, e obviamente a gente não é uma ONG, a gente não é enquadrado formalmente como uma associação, etc., mas filosoficamente é como a gente entende. Sim. A gente entende isso, os meus sócios como artistas entendem isso, eu como uma pessoa, como uma gestora, eu entendo o meu papel aqui no mundo um pouco como formadora de ponte, sabe? De pegar e fazer essa ponte dos meninos da Zona Leste que vêm fazer aula de capoeira com essa mulher apaixonante que é essa Tata Alves, que vem da Zona Sul, e a gente vem fazer essa ponte aqui, sabe? Então, essa é de verdade, e aí eu acho que é isso que faz a diferença dos empreendimentos. Sabe? Qual é a tua verdade? Qual é a tua tentativa? E aí as pessoas percebem, as pessoas sentem isso e eu acho que é isso que faz a grande diferença, assim. A gente acredita no que a gente faz. Acho que isso para qualquer negócio, né? Você na sua escola aí, você acredita de verdade que isso faz diferença, né? E às vezes é desanimador, né? Porque você vê, você fala, pô, mas não veio ninguém nessa roda do livro, só 10 pessoas para vir falar com esse autor, mas é aos poucos. É aos poucos, e a gente sabe que a gente acredita tanto nisso, e a gente também tem que ter esse olhar, né, de que as pessoas são diferentes, as pessoas têm tempos diferentes, e a gente tem essa paciência, sabe? A gente tem esse entendimento. É um projeto de vida pra gente. Sim. É uma coisa de longo tempo. Então, eu acho que essa verdade, você falou que, né, que essa transparência que eu leio como uma verdade, eu acho que isso transparece, as pessoas confiam, e as pessoas se sentem bem, e as pessoas tiram suas máscaras, elas tiram suas capas que tem que ter, né, e aí é um lugar de respiro, Sim. Vamos aproveitar que já estamos com 1 hora de bate-papo e para a gente ir se encaminhando, porque eu sei que você também tem um monte de coisas para fazer, vamos apresentar um pouquinho, para quem não conhece, né, apresentar um pouco da casa para o pessoal. Então, procurem nas redes sociais, esse aqui é o site da casa, né? É só vocês digitarem lá Casa de Cultura Os Capoeira, capoeira no singular, .com.br, que vocês vão ter ali, eu não chamo nem de site, é um portfólio maravilhoso da casa. Vocês vão encontrar tudo ali sobre a casa, sobre os projetos, sobre como entrar em contato, como participar dos projetos da casa, principalmente como ajudar a casa, para você que vai estar assistindo essa palestra depois, porque a gente deixa fechada durante o período daqui do evento, né, Mari, para as pessoas que se inscreveram, e depois a gente abre para o público também, porque a gente também pensa isso. Tem a pessoa que fez o investimento para ganhar o certificado de horas ali, toda a formação dos profissionais, mas depois também tem que estar aberto ao público para que todo mundo escute, todo mundo pegue um pouquinho das falas para ajudar nos seus negócios também. Então, quem quiser ajudar os projetos da casa, entre em contato ali também, tem Facebook, tem Instagram, e tem o contato no site ali,
manda um e-mail lá para a Mari, diz, eu sou da empresa tal, gostaria de apoiar, seja lá, R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, vai estar ajudando um aluno de capoeira, vai estar ajudando um aluno de percussão, enfim, né? Tudo que a casa proporciona ali. Esse aqui é o ambiente, é uma parte do ambiente que a Mari falou. Esse aqui é o salão da casa. Essa foto é maravilhosa, né? Eu acho tão enriquecedora essa foto, cada detalhe, as luminárias, o mezanino, as redes, como a Mari falou, as almofadas que deixa a gente tão na sala de casa, né? Para chegar ali e se jogar. No final, eu estou falando sobre a casa e eu nem conheço a casa direito também. Eu conheço do que eu vejo e do que eu faço. Mas vai lá, Mari, fale aí sobre a casa. Esse negócio, eu brinco que essas almofadas, elas são muito representativas do clima que a gente quer dar. A gente faz shows, nossos shows, obviamente, são shows pequenos, o espaço da casa é limitado, a gente conseguia, antes de pandemia, pôr até 100 pessoas, assim, na casa, mas fica tudo muito próximo. Então, a gente fazia shows, a gente teve um show muito, muito legal, que foi a Mari Mudar as Coisas com a Marisa Hort, Karina Burr, Tassiana Barros, pessoal muito craque cantando Belchior. Foi um show que ficou muito famoso ali na casa. E aí a gente vendia, né, os lugares, mesa, mezanino lá em cima, e bem na frente onde elas tocavam, a gente não tem palco, então fica todo mundo, aí mais ainda parece uma sala, que você está aqui com o artista. O lugar que é mais perto do artista é o lugar mais barato, é onde a gente joga as almofadas no chão, R$ 10. Aí a pessoa senta nas almofadas aqui, ó, é o lugar onde ela mais está perto, que geralmente quando você vai no teatro é o lugar mais caro do teatro, é o lugar mais perto do palco, né? Então a casa tem essas quebras aí de lugares, né? De modelos aí, e essa é a intenção. Então, eu para mim, essas almofadas até aqui, o fotógrafo tirou um pouco, porque ele falou, tem muita almofada e não vai dar para ver o resto. Mas a gente tem um monte de almofada, que a ideia é esse, depois da roda, o pessoal deita nas almofadas, descansa nas almofadas, e fica ali um tempo. Então, para mim, essas almofadas, elas são mais do que uma coisa de decoração, ela é muito simbólica, né? Aí, onde o Fly está mostrando, são alguns destaques, né, de alguns produtos aí que a gente vai colocando. Então, a última roda do livro que a gente teve, esse último sarau, esse site eu estou precisando dar uma atualizadinha nele. Até eu indico para vocês, o nosso Instagram, ele costuma estar um pouquinho ali, sempre mais rapidamente atualizado. E a gente tem muitos detalhes, né? A gente é aquele tipo de casa que os detalhes estão... cada vez que você olha para um canto, você vê alguma coisa. A gente tem muito dessa... lógico, né? A capoeira e a percussão são, acho que, os pilares fundantes da nossa casa. Então, toda a nossa decoração, claro, né, pela história dos próprios sócios, a nossa decoração, a gente usou muitos instrumentos para ajudar na decoração. Então, como o Fly falou, a gente tem luminárias feitas de agogô, tem uma alfaia gigante, que é a nossa lustre da entrada, a gente tem enfeites feitos, assim, né, e muito de coisa de candomblé também, da Umbanda, de vários. A gente não é uma casa de uma única religião, né, mas a gente traz esses elementos, principalmente africanos, de matrizes africanas também, para a nossa casa, porque a gente precisa desmistificar, né, muita coisa, a gente acredita que esse é o nosso papel. Então, é uma casa que sempre detalhes, sempre você vai ver uma coisinha nova ali sendo pendurada, sendo colocada, e a gente acredita que isso traz aquele calor, né, para casa. A entrada da casa, ela tem esse barzinho aí, que na verdade é um balcão, que é a recepção, e onde a gente serve lá uma cervejinha, um gorozinho, uma bebidinha ali, né, nas nossas festas. E desse lado esquerdo é a varanda. Eu acho que mais para frente tem uma foto da varanda ali, que é onde acontecem alguns eventos. Eu faço algumas coisas na varanda, quando eu quero que elas apareçam mais ainda para o público. E é tudo de vidro, gente, essas portas todas. Então, quem está na rua consegue ver exatamente o que está acontecendo no salão. Então, por isso que a gente fala, a capoeira não está escondida em nenhum lugar. Quando está acontecendo uma aula de capoeira, está ali. Isso chama muita atenção. Tem muitos transeuntes na rua, eles param, falam, mas o que é isso exatamente? O que acontece aqui? É um museu, não é um museu? É uma galeria, não é uma galeria? É escola? É casa de show? O que é? É tudo.
né? Eu acho que... e como modelo de negócio, e é bem essa foto da entrada. Essa foto, a pessoa tá na varanda, então, de costas para a rua, né? Então, aqui dá para ver que ela é um aquário, assim, né? Ela é uma vitrine. Você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Hoje está muito mais bonito isso foi logo no começo. Tem muito mais coisa pendurada, tem muito mais planta aí, mas essa versatilidade também, para a gente foi uma coisa muito importante, viu, Fly? Que para a gente poder ocupar os nossos espaços. Então, à noite é hora de aulas. Aí tem o mestre da Lua dando aula de percussão dele e tal. Então, à noite a gente tem aulas. Durante o dia, a gente loca o espaço. Loca o espaço para quê? Para ensaios de teatro, para audições de escolha de atores, para o nosso tratamento acústico. Acho que o maior investimento que a gente fez foi no tratamento acústico, porque aqui também é uma região residencial, e o tratamento acústico está tão bom que assim, a gente é um estúdio de gravação também, então tem bandas que vão ensaiar lá, que vão gravar. Agora, em época de pandemia, a gente virou também um espaço para transmissão de conteúdos online. Então, e final de semana são as festas, os conteúdos. Então, a gente, dessa forma, tem diferentes públicos ocupando a casa nos diferentes espaços. Porque a aula mesmo, para o tipo de público que a gente tem, ou é à noite, depois das 7, que a pessoa não chega, antes disso, ou é às 7 horas da manhã, quando mesmo a hora vai dar uma aula de capoeira às 7 da manhã. Tem lá um grupinho que acorda, mas é nas pontas do dia. Então, eu não podia ficar com o dia totalmente com o horário vazio, porque eu tenho que pagar aquele aluguel que está considerando que aquele horário está sendo ocupado. Então, essa versatilidade que a gente tem, né, e a ideia da arquitetura, de todo o projeto arquitetônico, era a gente poder ter versatilidade para transformar a casa num teatro, se eu precisar, numa casa de show, se eu precisar, num galpão de ensaio, se precisar, ou num lugar onde eu consigo colocar 80 ritmistas tocando tambor ali. Né? Então, a gente tem essa versatilidade, que é muito importante para a gente também ter uma saúde de ocupação daquela casa de segunda a domingo. A acústica da casa é toda a parte de baixo ali? Dentro do salão, sim. A gente, até assim, quando alguém entra, tem um levantamentozinho, assim, o piso está 10 centímetros acima do que ele era originalmente, porque ele tem espuma, ele tem um monte de coisa. As paredes também, elas têm todo um tratamento acústico para não vazar o som. Então, quando a gente fecha o salão, o som não vaza. Mesmo com as portas de vidro ali, não... As portas de vidro vedam, são 2 portas de vidro, inclusive. A gente tem uma lateral aberta também, que quando você fecha aquilo, o som fica retido. E quem é músico e vai lá, sai batendo palma, assim, é muito engraçado, para ver o som, como ele reverbera, e é realmente um estúdio, é uma qualidade, assim, bem legal. Isso foi um investimento que a gente resolveu fazer, porque a gente achava que isso é legal. E aí a gente permite, por exemplo, nossas peças teatrais, permite diferentes formatos, né? Então dá para pôr cadeiras e ali iluminar um palco, dá para fazer de frente para o espelho, então a gente permite ali uma versatilidade, a gente tem cadeiras que a gente põe e tira ali, mesas, e a gente vai montando conforme o evento pede, né? Então a gente, inclusive, a gente já alocou a casa para eventos particulares, para a gente conseguir essa ocupação, né? É o que eu sempre falo para os meus sócios. A casa não sendo usada é um desperdício que a gente está tendo. Que a gente precisa ocupar todas essas horas, né? Então, lógico, a gente sempre vê os projetos que tem a ver com a gente e tudo mais, mas a gente tenta ocupar todas as horas. Isso aqui foi um mesão que a gente fez para expor todos os livros que a gente tinha na biblioteca. Eu comprei recentemente um carrinho de biblioteca, acho que foi uma das coisas que mais me deixou feliz de comprar na Casa de Cultura. Carrinho de bicicleta, de biblioteca mesmo, assim, com rodinha e tudo, porque os nossos livros ficavam em caixotes. Então, e as pessoas não tinham, né? Aquela coisa, livro tem que estar à vista para as pessoas. Então, agora a gente tem esse carrinho, e que está disposto, está catalogado, tudo, mas antes a gente ia colocando os livros em caixotes e deixava os caixotes ali do lado das almofadas para as pessoas fuçarem. E essa foi uma vez que a gente ainda não tinha um carrinho e a gente queria mostrar que a gente tinha a gente tem hoje, não é muita coisa, mas a gente tem 120 livros assim na nossa biblioteca. E a gente também recebe doações de alunos, de livros, enfim. Estamos montando, estamos em fase de montar. Então a gente vai tentando nessas diversas áreas aí trazer coisa, trazer novidade.
Que legal, Mari, que legal. Mari, alguma coisa que nós não tocamos no assunto que você gostaria de falar sobre a casa? Eu acho que não, acho que a gente cobriu, assim, bastante coisa. Eu só tenho a dizer que a gente está, assim, bombando de ideias daqui para frente, porque a vontade ficou reprimida, né, nessa pandemia aí, a gente ficou, e a gente está muito positivo, sabe, Fai? A gente está, assim, acreditando que mais do que nunca é o caminho das pessoas para desafogarem disso tudo, né? Eu acho que a gente pensou e repensou em muitas questões de nossas vidas, individualmente falando, e eu sinto que a expressão artística e saber quem a gente é, de onde a gente veio, né, o que influencia a gente, é uma busca que ficou meio geral, assim, mais importante, mais urgente para as pessoas. Então a gente está sentindo que a gente está no lugar certo, na hora certa agora, sabe? E então a gente está muito, muito otimista e louco aí para fazer mais coisa. Legal. Redes sociais da casa, praticamente em todos os lugares que vocês forem procurar, Casa de Culturas Capoeira. Sempre. Instagram, Facebook, site, YouTube. No YouTube. Os shows lá bem legais também. Isso, acompanhem, mandem recado lá, façam suas perguntas, procurem a casa. Se estiverem de passagem por São Paulo, não percam de conhecer lá o espaço, que é excelente. Eu já fui lá, já peguei peça de teatro lá, que foi maravilhosa, né? Aquela mata rasteira. Já peguei show de forró lá, já dancei, já participei da Roda na Varanda, então vão, gente, vão, que é maravilhoso. E contem com a gente também, se vocês precisarem de pontes, de contatos, de coisas culturais, de artistas, né? Então, tô querendo fazer um negócio aqui, a gente vai fazendo esses contatos, a gente também quer espalhar, né? A gente também, eu acho que outra coisa da pandemia que acabou ensinando a gente é essa coisa do limite geográfico, que talvez a gente não tivesse pensado tanto, sabe, no começo. E a gente agora, a gente está em São Paulo, mas a gente também está em todos os lugares, a gente pode fazer essa criação de pontes. Então, no que precisar, né, nos conteúdos, eu sei que tem professores aqui, né, então essas coisas que a gente, se a gente tiver contato e se a gente conseguir construir essas pontes, é isso que a gente quer também, isso que a gente faz. Tá. Hoje, às 19 horas, para quem está acompanhando, o Birajara Cordeiro, o Bira, que vai trazer o cordel do boi tricotado. É fenomenal o trabalho dele, então vale a pena assistir, 19 horas. E às 21 horas, professora Pitanga e Samila, que vão trazer cuidados na educação sobre o assunto de gênero e como tratar com respeito às diferenças.